Como os amados sabem, nós estamos fazendo a exposição do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia justamente lá, em Marcos, no capítulo de número 11. Talvez vocês estivessem pensando em que nós faríamos uma meditação mais natalina, no sentido, de fato, do nascimento do nosso Senhor, até pelo título da mensagem, mas eu gostaria de, a partir desse texto, tratar sobre a chegada do Rei, mas dentro de uma outra perspectiva, sendo a chegada do Senhor em Jerusalém, que seria exatamente esse o texto na sequência da exposição. Aquilo que nós vamos buscar fazer não é algo novo, né? Fazer uma ponte entre o nascimento de Cristo, de fato, e a sua entrada em Jerusalém. O próprio Lucas, quando escreve sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, lá no capítulo 21 de Lucas, ele vai tratar sobre isso, né? Ele vai tentar fazer esse link, né, com o nascimento do Senhor Jesus. Marcos capítulo 11, versos de 1 a 10 apenas, irmãos, nós vamos ler. Peço que os amados acompanhem. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Para concluir com o verso de número 11, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui, irmãos, a leitura. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Senhor, nós te damos graça. Te louvamos essa noite por quanto o Senhor está no nosso meio. Temos essa convicção que Cristo está espiritualmente no meio de nós. A Tua palavra, Senhor, que será agora exposta, possa de fato cair na boa terra do nosso coração, que o Senhor possa produzir transformação em nossas vidas, que sejamos consolados, confortados, edificados, corrigidos, Senhor, pela Tua palavra. Como o próprio Senhor Jesus orou em João 17:17, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim, Senhor, em nós, vem santificar esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez vocês tenham em mente aí algumas entradas triunfais ou momentos de grandes revelações, sobretudo na cinematografia, né? O cinema é cheio desses momentos em que há uma revelação, né? Uma entrada triunfal, um momento em que a história caminha para um ápice, e esse ápice chega com uma grande verdade que estava oculta, ou para a gente que está assistindo, ou para parte daquelas pessoas que fazem parte do enredo, né? das personagens. De repente você até sabe da verdade, mas as pessoas ali envolvidas na história não, né? E tem aquele momento de revelação. Uma dessas cenas, com certeza alguns conhecem, é do filme Gladiador, quando Máximos Tibérios, né, ele vai se revelar a Cômodos, o imperador de Roma. Todos imaginam aqui que conhecem a história,
Máximos era general do exército romano. Quando o César, que no caso era Augusto, né? Marco Aurélio Augusto, ele morre, o seu filho Cômodos assume o reinado. E ele vai tentar, de alguma maneira, destruir a vida de Máximos, que tinha a simpatia do povo. E naquela logística da política, ele tenta trazer Máximos para perto dele, Máximos não aceita, ele retorna para casa, Máximos, mas quando chega em casa ele percebe, descobre que a sua mulher e filhos tinham sido mortos, enforcados, queimados, as suas propriedades haviam sido queimadas, ele acaba virando um escravo, de escravo ele passa a gladiador, passa a lutar nas arenas do Coliseu, até que chega o momento da grande revelação, em que ele ganha mais uma vez, conquista a simpatia do povo, e ninguém sabe quem é Máximos. Até que o próprio imperador Cômodos vai ao encontro dele, pergunta quem é ele tira o capacete da cabeça, e ele vai e diz, eu sou Máximos, eu sou general do exército romano. E ali todos ficam espantados com aquela história. É uma entrada triunfal. É o momento triunfal da história de Máximos. Havia uma música da minha infância que trata um pouco sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não da perspectiva de Cristo, mas da perspectiva de alguém que aguardava o seu mestre. É uma canção de um cantor chamado Sérgio Lopes, acredito que muitos conhecem aqui, O Meu Rei. E eu gostaria de ler para os irmãos, que diz assim: me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pomba, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, os estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso, avistar o meu rei triunfal. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? Encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. E ele apenas sorriu. Seu caminho seguiu e eu também me afastei. Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão. Mas não vi carruagens e não vi estandartes. Não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que eu vi, jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho sobre um jumentinho. E em soluços chorei. É claro que há uma licença poética muito grande aqui nessa música. Mas eu lembro que a primeira vez que eu entendi essa música, na infância a gente não entendia, achava até engraçado, mas quando de fato eu entendi o que significava essa música, eu também chorei. Porque a entrada triunfal do nosso mestre, ela enfatiza a humildade deste grande rei que entra exatamente na cidade que era sua por direito. Ele entra não montado em cavalos como os grandes reis faziam, não montado nas éguas, mostrando suas riquezas, não mostrando seu poderio, mas montado num jumentinho que ainda não tinha sido montado por ninguém. É uma entrada subversiva, diferente do que todos aguardavam. Mas ainda assim, meus amados irmãos, é uma entrada reconhecida por todos. Quando nosso Senhor Jesus vem ao mundo, o seu nascimento também é marcado por humildade. Ele nasce numa família pobre, de uma cidade pobre, de uma região pobre. Ele é colocado num coxo, numa manjedoura. Ela é envolto em trapos de panos. A entrada do Rei da Glória nesse mundo é marcada pela sua humildade, é marcada pela sua pobreza, é marcado pela sua dependência, é marcada pela sua humilhação, porque a obra de Cristo tem um aspecto da sua humilhação, que é a sua encarnação, o seu nascimento, a sua obediência, a sua morte, o seu sepultamento. A obra do nosso Senhor é marcada
por humildade e humilhação. A chegada do Messias é uma chegada que traz paz e regozijo no céu, apesar da sua humildade. Porque Lucas capítulo 2, verso 13 e 14 diz: e subitamente apareceu como um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Dentro da nossa perspectiva humana, Cristo nasce em pobreza, nasce em humildade, mas o céu festeja e glorifica a glória no céu, porque em Belém nasceu o nosso Salvador. Aleluia. A chegada do rei em Jerusalém também é marcada por humildade e por louvor, não na terra, mas não no céu, mas na terra. E eu gostaria de pensar com vocês, meus amados irmãos, dois aspectos dessa entrada: a sua humildade e a sua glória. De fato, Jesus e seus discípulos agora estão indo para Jerusalém. Jesus sabe o que aguarda. Nós vamos entrar agora na semana da paixão, a última semana do nosso Senhor. A partir desse momento em que Cristo entra em Jerusalém, Ele sabe que o destino dele é a cruz. Estamos falando aqui de talvez 4 ou 5 dias antes da crucificação do nosso Senhor. Jesus sabe muito bem o que estava aguardando em Jerusalém. Mas ele, movido por convicção de cumprir a obra que o Pai lhe deu, ele entra em Jerusalém. Talvez por muito menos a gente fugiria. E de fato, por muito menos nós não fazemos a vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus disse em João 17,4: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Cristo glorifica o Pai, cumprindo cabalmente a obra que Deus lhe entregou em suas mãos. E o nosso Cristo Ele vai para Jerusalém em grande humilhação. Naquele tempo era comum, quando os reis voltavam das guerras ou voltavam das suas excursões, eles desfilassem nas cidades, entrando pelos portões, mostrando a sua vitória, mostrando os despojos, trazendo os escravizados derrotados das batalhas, mostrando o seu grande poderio, os estandartes erguidos, seu exército real, mostrando a sua riqueza. Cristo entra em Jerusalém e, apesar da grande humildade da cena, ele entra triunfante. Ele entra montado no jumento, mas ele entra como aquele que sabe que triunfaria sobre os seus inimigos, como aquele que triunfaria sobre a cruz, como aquele que triunfaria sobre o inferno e a morte. Mas o primeiro aspecto que eu quero tratar com os amados irmãos é exatamente a humildade da chegada do rei. O verso de número 1 do capítulo 11 diz: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos. Chegando próximo de Jerusalém, Betfagé e Betânia. Esses nomes são importantes para o que vai vir no decorrer da história. E eu convido já vocês a abrirem suas Bíblias durante toda essa semana, que é a semana que nós festejamos o Natal. Façam o exercício de ler o restante do capítulo de Marcos, a partir de hoje. E vocês vão ver que essa palavra Betfagé, ela tem importância porque significa figos verdes. E Betfagé, de fato, é uma cidade onde existiam muitas figueiras. E a entrada de Jesus em Jerusalém é marcada também por algo que vai acontecer nessas figueiras, que eu não vou expor agora, porque a gente vai expor mais na frente. Mas façam um exercício de ler em casa. E a outra cidade é Betânia, que significa casa da tristeza ou casa do sofrimento. Muito propício para aquilo que vai acontecer com o Senhor Jesus. Mas ele entra em Jerusalém e, antes de chegar definitivamente em Jerusalém, ele envia à frente seus 2 discípulos. E ele diz no verso de número 2: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei. Um jumentinho que nunca fora montado. E é emprestado. Não é nem do nosso mês.
Imagine a cena, irmãos. Nós estamos falando de um jumentinho grande, a gente está falando de um jumentinho pequeno. Ainda não tinha feito tosquia nele. Era um jumentinho teimoso. Talvez, como esses meninos que a gente tenta controlar e não controla, né? Corre para um lado, corre para o outro. Lucas vai dizer que ele era tão novinho que ainda estava junto da sua mãe. Provavelmente ele ainda nem havia sido desmamado. No verso de número 7 diz assim: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus montou. Não possuindo adorno nenhum para aquele animal, os discípulos colocaram as suas próprias vestes sobre ele. Nem uma montaria, nem uma sela o nosso Senhor tinha para montar naquele jumento. E eis o caráter da humilhação do nosso Cristo, daquele por quem todas as coisas são criadas e sustentadas. Já pensou nisso? Aquele que criou o universo, ou por meio de quem foi criado todas as coisas, são sustentadas por Ele, como diz Colossenses. Agora, lá vai o Senhor, montado num jumento. O nosso Senhor, Ele não hesitou em completar a sua obra. Em momento algum, o Senhor Jesus deu um passo atrás. Ele ia sempre adiante, fazendo a vontade de Deus. E o livro de Marcos já nos deixou isso bastante claro, porque Cristo é ativo o tempo todo. Ele está curando, Ele está libertando as pessoas, está expulsando demônios, está pregando, está ensinando, está fazendo sinais e maravilhas. O Senhor está o tempo todo envolvido com a obra que o fez passar por tão grande humilhação por amor de nós. O Senhor nos amou tanto que Ele se despiu de sua glória e se humilhou em nosso favor. Pense sobre isso. Ao nascer, Ele foi posto em um coxo, que não era seu, era de algum animal. Quando Ele atravessou o mar, Ele fez isso num barco emprestado. Quando Ele está entrando agora em Jerusalém, Ele pega um jumentinho que não é seu. Quando Ele vai celebrar a última Páscoa, Ele vai para um quarto que também é emprestado, não é dele. A sua cruz, nem mesmo ela pertencia ao Senhor. Pertencia a Barrabás. Pertencia a nós. Nem mesmo a cruz era dele. Até a sua sepultura foi emprestada. Quanta humilhação. Aqui vai o nosso Senhor, montado em um jumento. Agora, imagine essa cena humilhante. Seria uma cena até boba se a gente pensar na descrição dela. Um homem adulto montado num jumento pequenininho, animal talvez ainda cambaleante, não tenha carregado ninguém. Talvez os passos trôpegos, talvez ainda rude e desobediente, sem saber ser direcionado para a direita ou para a esquerda. Talvez atrapalhado pelo caminho. Muitos considerariam de fato essa cena uma cena ridícula, porque o Rei da Glória entra na cidade santa montado no jumento. Que nos lembremos, irmãos, e aqui eu quero trazer algumas aplicações, da humildade do nosso Senhor e daquilo que Ele fez por nós. Porque muitas vezes nós somos tão arrogantes e ensimesmados, somos tão cheios de nós mesmos, achamos que somos dignos de algo, achamos que somos dignos de atenção, que somos dignos de favores, que somos dignos somente das bênçãos de Deus. Queremos ser o centro da nossa própria vida e queremos, pior, ser o centro da vida dos outros. O nosso Senhor Jesus nos mostra uma lição de humildade. E Paulo, ao falar sobre isso, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, um texto que talvez eu sinta quase toda a pregação aqui. Mas ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Tudo isso estava no coração de Cristo, era o sentimento dele, humildade. E Paulo está dizendo: tenham no coração de vocês o mesmo sentimento que tinha no coração de Jesus. O que deve haver no nosso coração, meus amados irmãos, é plena humildade. Qual a razão que você tem para ser orgulhoso? Qual é a razão que você tem para ser orgulhoso? Seria a beleza? Seria a riqueza? Seria a sua inteligência? Seria a sua eloquência? Seria a sua influência? O que pode ser maior do que o exemplo de Cristo em sua humildade, para que você consiga subjugar isso com o seu orgulho? A mensagem do nascimento de Cristo e a mensagem da entrada de Cristo em Jerusalém é uma mensagem de humildade, e nós devemos aprender isso para que venhamos nos doar mutuamente. Porque Paulo, ainda aos Filipenses 2:3, ele diz: nada façam por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Tudo que nós devemos fazer, a humildade, ela deve anteceder as nossas ações. Ele diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Que lição para nós! O Rei da Glória, que se despiu de sua glória e plenamente humilde, nos ensina também a nos humilharmos. A entrada de Cristo, de fato, é marcada por humilhação, por humildade, mas também é marcada por glória. Vejamos o aspecto glorioso dessa chegada. O verso de número 2-6 diz assim: disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. O primeiro aspecto dessa glória é que Cristo sabe todas as coisas. O primeiro aspecto da glória do Rei, que está presente nesse texto, é o fato de que ele estava cumprindo, em primeiro lugar, as profecias acerca do Messias. Não fica claro isso aqui para a gente no texto de Marcos, mas lá no texto de Mateus, no capítulo 21, diz assim, no versos 4 e 5: ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Essa profecia, na verdade, é a profecia do profeta Zacarias. Lá no capítulo 9, verso 9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. O primeiro aspecto da glória de Cristo é que ele está cumprindo tudo aquilo que o Senhor havia falado anteriormente. E esse aspecto é muito importante, irmãos, para nos voltarmos para a suficiência das Escrituras. Porque de fato ela é suficiente. Cristo é o cumprimento de todas as profecias da antiga aliança. Ele é o cumprimento de todos os sinais, de todos os símbolos, ou de tudo aquilo que apontava para a sua obra, como nós vimos inclusive hoje pela manhã. As festas da antiga aliança apontavam para a obra que Cristo vai realizar futuramente. E o aspecto da glória começa aqui, quando Cristo cumpre aquilo que o seu Pai havia lhe dito para fazer. Ele mesmo disse isso: eu te glorificarei cumprindo a obra que me destes para fazer. E esse é o aspecto da glória.
Talvez aquela multidão aguardasse, e de fato aguardavam a chegada do seu Salvador. E o convite é um convite à alegria. Ele diz: alegra-te, filha de Sião, alegra-te, ó filha de Jerusalém. O teu Salvador vem aí. Mas ele não vem em cavalos reais, ele não vem numa montaria real, ele vem num jumento, mostrando exatamente a sua humildade. Zacarias chama ele de justo e de humilde, de fato, atributos perceptíveis em Cristo, sua justiça e a sua humildade. Ele fez para que se cumprissem as Escrituras. Ele mesmo disse isso em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgastes nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas um segundo aspecto ainda da glória do rei, é que esse rei, a glória do rei é vista quando ele entra, antes de entrar na cidade, ele envia os seus discípulos para buscar o jumentinho. Porque ele sabe todas as coisas. Quem poderia imaginar que lá na rua tivesse um jumentinho amarrado, junto à sua mão? E o Senhor Jesus vai lá e diz: vão lá buscar o jumento. O interessante é que, pela explicação que Jesus vai dar aqui, talvez os discípulos tenham olhado até torto assim, né? Como assim a gente vai lá buscar um jumento? Vão dizer que a gente está roubando. Porque Jesus, inclusive, vai dizer: se alguém perguntar, diga assim, o mestre vai precisar dele, mas depois ele vai devolver. E o Senhor, de fato, é aquele que conhece todas as coisas, e somente Deus é quem conhece todas as coisas, e esse é o caráter divino de Cristo. Ele é Deus porque Ele conhece todas as coisas do passado, as coisas do presente, as coisas do futuro. Ele conhece tudo de maneira exaustiva, de maneira completa. Às vezes a gente pena para estudar história, e a gente ainda assim se atrapalha, erra as datas, erra os nomes, porque nós não conhecemos nada de maneira plena, mas o Senhor conhece de maneira plena, não apenas o passado, mas todas as coisas que existirão, porque tudo está dentro do decreto do Senhor. Um outro caráter ainda da glória é vista quando, por meio da sua palavra, Ele inclina os corações à obediência, porque quando questionaram os apóstolos ou os discípulos aqui, disseram: o que vocês estão fazendo soltando esse jumentinho, verso de número 5. Então o verso de número 6 diz: eles porém responderam conforme as instruções de Jesus e os deixaram ir. Jesus não é apenas aquele que conhece inclusive o nosso coração, mas é aquele que inclina o nosso coração, que transforma as nossas vontades, que tem domínio sobre tudo e em todos. Sabe por que um dia você aceitou o convite da graça? É porque Ele inclinou o seu coração. Sabe por que você está aqui? É porque Ele inclinou o seu coração. Não é que você era bonito, que você era melhor, que você era mais propício. Nada disso. Foi a ação do Senhor no seu coração, em inclinar o seu coração a ser obediente. E que alegria, irmãos, para nós saber disso. Porque nos caberá tão somente fazer o que os discípulos fizeram aqui, responderam conforme as instruções do Senhor. Sabe aquele seu familiar que você tem orado há tanto tempo, para que o Senhor converta e mude aquele coração? Seu dever é falar de Cristo para ele. Você pode não conseguir transformar o coração dele, porque esse é um papel do Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nosso papel é apenas falar aquilo que o Senhor nos ensinou, nos demonstra em sua palavra. Mas ainda, irmãos, um outro caráter da glória da entrada de Cristo em Jerusalém está nos versos de número 8 a 10. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tantos os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Quem poderia ter convencido o coração daquela multidão a receber Jesus como rei? Como eu falei, talvez a cena
fosse até tosca. Mas o coração daquela multidão é lembrado e inclinado das profecias e é inclinado a crer no Senhor. Quem colocou os gritos de hosana em seus corações, senão o próprio Senhor? E trazendo agora algumas aplicações. Se a glória de Cristo consistia em fazer a vontade do Pai, o que pode ser mais glorioso para nós do que buscar fazer a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida será mais gloriosa se nós alcançarmos os nossos sonhos, se nós alcançarmos os nossos objetivos, se nós conquistarmos aquilo que nós almejamos, se nós chegarmos no patamar que nós queremos alcançar. Nós achamos que nossa vida será gloriosa quando nos reconhecerem como influentes, como alguém importante, como alguém até insubstituível, ou seja, na família, no trabalho, ou até mesmo na igreja. Mas se a glória de Cristo consistia em glorificar e fazer a vontade do Pai, a nossa glória também deve ser essa, irmãos. Se a glória de Cristo consistia em ser humilde e se humilhar, a nossa glória também deve ser em nos humilharmos uns aos outros e considerarmos, como disse Paulo, uns aos outros superiores a nós mesmos. Em João 6,29, Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele por quem Ele foi enviado. A nossa glória é crer no Senhor Jesus. A nossa glória é fazer a vontade de Deus. A nossa glória é viver, como foi dito já aqui essa noite, para a glória de Deus, uma vida que vale a pena, é a vida que glorifica a Deus. A vida que vale a pena é a vida quando nós estamos participantes da comunidade da fé. A vida que vale a pena é a vida onde nós celebramos a glória do nosso Senhor. E qualquer vida fora disso, seja ela na riqueza ou seja ela na miséria, é uma vida que não vale a pena e é uma vida triste de ser vivida. Se sabemos que Ele é aquele que conhece todas as coisas, não devemos temer obedecê-lo. Semelhante aos seus dois discípulos que fizeram conforme as instruções do Senhor. É assim que nós devemos viver. Se Ele é aquele que conhece todas as coisas, que conhece o nosso interior, que conhece as circunstâncias da vida, por que temer a obediência a Deus? Ainda que isso possa nos custar a vida, como custou a vida dos seus discípulos. Uns foram cerrados ao meio, outros foram queimados vivos, outros foram decapitados. João foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente e não morreu. Talvez fosse preferível morrer. E tudo isso eles passaram para obedecer ao Senhor. Não temeram. E às vezes, irmãos, a gente teme falar a verdade. Às vezes nós tememos em dizer não ao pecado. Nós tememos a dizer não aos nossos amigos, familiares. Nós tememos a dizer não ao nosso próprio coração, porque temos medo das consequências. O Senhor é aquele que sonda e conhece todas as coisas. E se sabemos que Ele também é aquele que inclina nossos corações, não devemos nos furtar de falar da palavra de Deus e confiar que aquele que transforma e faz mudanças no coração, no nosso coração, também fará nos dos outros. João 1, 12, 13 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu não sei quem são os eleitos do Senhor, assim como vocês também não sabem. Por isso que nós devemos anunciar a todos o Evangelho. O convite da graça é aberto a todos. Mas só ouvirão aqueles que o Senhor inclinar o coração. E coração é campo que só o Senhor conhece.
A gente não. Até o nosso coração, diz a palavra do Senhor, é enganoso e desesperadamente corrupto. Para finalizar, irmãos, eu gostaria ainda de trazer apenas algumas aplicações acerca deste povo, da reação do povo. Observe comigo como esse povo vai reagir. Eles, a partir do verso de número 8, diz assim: e muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. A multidão estendeu as suas vestes. Era uma forma de adornar o caminho. O povo reconheceu que Jesus era rei, mas eles reconheceram porque eles sabiam e aguardavam a promessa. Eles sabiam da profecia de Zacarias e eles sabiam mais da profecia do Salmo 118, versos 25 e 26. Há ainda um paralelo aqui, irmãos, entre a chegada de Jesus em Jerusalém e a festa do tabernáculo que nós falamos hoje pela manhã. A festa que indica que Jesus é Deus no meio de nós. Porque em Apocalipse diz exatamente isso, que Cristo é o tabernáculo de Deus com os homens. O interessante é observarmos o que essa multidão está dizendo aqui. Eles estão dizendo exatamente aquilo que está escrito no Salmo 118, versos 25 e 26, e diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Essa expressão Hosana, no aramaico, Yashaná, significa salva-nos, ajuda-nos. E esse povo que estava em trevas, é o povo que viu, como nós lemos aqui na liturgia, uma grande luz. E a reação desse povo é exatamente essa: gritar Hosana, ou seja, salva-nos, Senhor, salva-nos, porque o Senhor é o bendito que vem em nome do Senhor. Ele é aquele que nós esperávamos, Ele é aquele que nós aguardávamos. O povo esperava o Messias, e o seu cântico, ou seja, o salmo estava no coração. Nós vimos isso pela manhã. Nós devemos carregar a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119 diz isso: guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Às vezes nós conseguimos aprender, memorizar inúmeras coisas. A gente aprende piada, a gente aprende música não cristã, né? A gente aprende música do mundo. Só basta passar um carro, tuc, 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 tuc. Aí a gente fica na mente da gente o dia todo. A gente aprende tantas coisas insignificantes, mas a palavra do Senhor nós não guardamos e não meditamos. Lucas 19:38 acrescenta um detalhe aqui, porque a multidão, além de dizer essas coisas, elas dizem assim: paz no céu e glória nas maiores alturas. Onde nós vemos isso? Os anjos cantando no céu, quando Jesus nasce, lá na cidade de Belém. Lucas faz esse paralelo aqui em relação ao nascimento de Cristo, e para nós um sinal exatamente da presença de Cristo na cidade santa e a presença de Cristo no nosso meio. Cristo veio trazer salvação a nós. Esse é o seu nome, Jesus, porque Ele livrará o seu povo dos seus pecados. E a salvação chega ao povo. Como lemos hoje, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A notícia do nascimento de Jesus é o grato de Deus para a igreja, para o seu povo, dizendo: eu estou convosco. Não foi isso profetizado por Isaías 7,14? E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Cristo é o sinal de que o Senhor está conosco, mas a entrada de Cristo em Jerusalém também é um grito de Deus para o seu povo, dizendo: eis aí o vosso rei, o rei justo e humilde.
Este rei que já governa sobre todas as coisas. E embora ele já reina, ele ainda não faz isso plenamente. Cristo é rei e nós não devemos duvidar disso. Mas esse reino ainda não está plenamente estabelecido. Nós aguardamos ainda a plenitude deste reino. E não é como se ela não fosse acontecer. Não é uma história de ficção científica. É uma história que vai acontecer. Assim como se cumpriu a profecia de Isaías, assim como se cumpriu a profecia de Malaquias, assim como se cumpriu a profecia de Zacarias, a profecia do próprio Senhor Jesus Cristo também se cumprirá. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Haverá o dia em que Cristo de fato virá estabelecer plenamente o seu reino e o céu vai se rasgar com um grande estampido. Todo olho verá. Todo joelho terá que se curvar diante de Cristo. Toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é uma mitologia, mas é uma profecia que se cumprirá. Em Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 16, diz assim, eu já vou encerrar, meus amados irmãos. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e em seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a visão do Rei glorificado. Ele não voltará sobre um jumentinho, arrastando suas pernas no chão, com a multidão jogando trapos no chão, palha, mas ele voltará num grande cavalo branco, demonstrando a sua grande glória. Ele não virá sozinho, mas com a miríade de anjos montados em cavalos brancos e vestidos de branco, mostrando exatamente o poder e a glória, a força deste rei, a sua guarda real. Ele voltará, meus amados irmãos, agora com uma coroa, com muitos diademas, mostrando exatamente o governo dele sobre os céus, sobre a terra e sobre todas as coisas. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Rei, que já nos governa, que já nos domina e que virá para estabelecer o seu pleno reino de justiça. Porque o seu nome é fiel e verdadeiro, e julgará o mundo. Todos estaremos diante do Senhor, e os que creram serão salvos. Porém os que não creram serão condenados. A grande pergunta é: você tem crido nessa mensagem? Você tem crido neste Rei? Porque se você tem crido nele, você deve viver em humildade para a glória de Deus.